No dia 31 de maio de 2026, um influenciador no interior do Paraná gravou algo que paralisou o Brasil inteiro. Os animais da sua chácara estavam agitados. A cerca elétrica estava derrubada. Sons inexplicáveis vinham da mata fechada. E então ele apontou a câmera para a serra. O que apareceu naquele vídeo alcançou milhões de visualizações em horas. Especialistas do mundo inteiro pediram as imagens. E o governo disse que não viu nada. Mas existe um detalhe que ninguém está contando sobre esse caso. Um detalhe que conecta o que aconteceu naquela chácara em Campo Largo a um episódio que o Brasil viveu há exatamente 40 anos e que até hoje os militares se recusam a explicar completamente. Fica até o final, porque o que vou te mostrar vai mudar a forma como você vê esse caso. Mike Leão tem 31 anos e mora numa chácara isolada em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Um lugar sem vizinhos próximos, cercado por mata fechada, morros e poucas estradas de terra. Ele cuida de 280 animais, parte deles resgatada pela ONG onde atua. Essa é a rotina dele. Nada extraordinário, até aquele domingo. Durante o dia, os animais começaram a se comportar de forma estranha, agitados, nervosos, se movendo de um jeito que Mike nunca tinha visto antes. Ele foi verificar o perímetro da propriedade e encontrou a cerca elétrica completamente derrubada. Depois vieram os sons. Ele descreveu como algo rosnando, um estalado vindo de dentro da mata. Sons que ele não conseguia identificar. E então, no início da noite, ele apontou a câmera para a linha dos morros na direção de São Luís do Purunã. Um objeto luminoso, intenso, pairando sobre a região montanhosa por vários minutos, piscando, aparecendo e desaparecendo. Mike começou a transmitir tudo ao vivo nos stories do Instagram e o Brasil parou para assistir. Em poucas horas, o vídeo cruzou fronteiras. Comunidades de ufólogos no EUA, na Europa e no Japão, pediam acesso às imagens originais. Mike, que tinha seguidores contando em dezenas de milhares, ultrapassou 1,7 milhão em questão de dias. Mas junto com a fama vieram as ameaças, insultos. Duas marcas que negociavam com ele interromperam os contratos. E ele apareceu em vídeo emocionado, dizendo que estava em acompanhamento psicológico para lidar com o impacto do que estava vivendo. Por que alguém ameaçaria um criador de animais que gravou uma luz no céu? Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida. Enquanto as redes sociais debatiam, especialistas de verdade foram analisar as imagens. O caso chegou ao Departamento de Astronomia do Observatório Cosmos, ligado ao Museu de Ufologia, História e Ciência. O professor Hernan Mostajo, diretor do museu, analisou quadro a quadro a gravação original, e o resultado foi surpreendente. Segundo ele, não há nenhum indício de fraude, edição ou uso de inteligência artificial nas imagens. Fatores como variação atmosférica, a distância do objeto e a movimentação natural da câmera do celular sustentam a autenticidade do registro. Nas palavras dele, não há nada que indique, neste primeiro momento, que a imagem tenha sido manipulada, adulterada ou criada por inteligência artificial. A principal hipótese técnica no momento é a de um UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, em inglês. Um fenômeno anômalo não identificado. Essa é a nova terminologia usada pelo governo americano e adotada por pesquisadores internacionais para descrever objetos que não se encaixam em nenhuma categoria conhecida. Mas teve mais. O especialista em sobrevivência e ufologia Luciano Tigre, que já trabalhou com o Discovery Channel, foi pessoalmente ao local do avistamento. E o que ele encontrou chamou atenção. O terreno tem acesso extremamente difícil, cercado por mata fechada, fendas e paredões rochosos, praticamente impossível de ser acessado a pé sem equipamento especializado, descartando a hipótese de alguém ter subido àquela serra para criar uma ilusão de ótica. E então veio a resposta oficial. Na terça-feira, 2 de junho de 2026, a Força Aérea Brasileira emitiu um comunicado oficial. Disse que seus radares não registraram nenhum objeto naquela noite, que nenhum piloto ou aeroporto relatou qualquer anomalia nos céus do Paraná. Nada. Mas aqui está o que é perturbador. Isso já aconteceu antes no Brasil, quase palavra por palavra. E dessa vez, 40 anos depois, ainda não temos uma resposta.
19 de maio de 1986, essa data entrou para a história da ufologia mundial como a Noite Oficial dos OVNIs. E não estamos falando de um vídeo gravado num celular, estamos falando de radares militares, caças supersônicos e um ministro do governo admitindo ao vivo para a imprensa que o Brasil não sabia o que estava voando no seu próprio espaço aéreo. Naquela noite, os radares do SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, detectaram movimentações anômalas no céu de 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. 21 objetos. Não era um, eram 21. A FAB acionou 5 caças supersônicos, F-5 e Mirage, para interceptá-los durante a madrugada. Os pilotos os avistaram. Os radares os confirmaram. Em um dos casos, um piloto estimou que o objeto perseguido atingiu velocidade superior a 18 mil km por hora. Para comparar, o avião comercial mais rápido do mundo voa a cerca de 1.000 km por hora. Os objetos realizavam movimentos completamente incompatíveis com qualquer aeronave conhecida, aceleravam de 0 a velocidades supersônicas em frações de segundo, voavam em formação e, quando os caças se aproximavam, simplesmente desapareciam. 4 dias depois, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, fez algo que nenhum governo do mundo havia feito até então. Convocou uma coletiva de imprensa e admitiu publicamente: tecnicamente, diria aos senhores que não temos explicação. Ele prometeu um dossiê completo em 30 dias, demorou 23 anos. Em 2009, parte dos documentos foi liberada. Os relatórios oficiais descrevem, e cito, corpos sólidos que demonstravam comportamento inteligente, incluindo voo em formação e capacidade de acompanhar aeronaves. Comportamento inteligente. Isso está no documento oficial do governo brasileiro. E em 2019, mais arquivos foram liberados, desta vez pelo Arquivo Nacional, incluindo gravações das conversas entre pilotos e controladores aéreos naquela noite. Nos áudios fica claro que os pilotos estavam assustados, confusos, e que os objetos não se comportavam como nada que eles haviam treinado para enfrentar. Agora eu quero que você pense numa coisa. Se em 1986, com radares militares, 5 caças supersônicos e testemunhos de dezenas de militares, o governo disse: não sabemos o que era. Por que em 2026, com um vídeo gravado num celular, a FAB simplesmente disse: não vimos nada? Existe uma diferença enorme entre não identificamos e não vimos nada. Uma é honestidade, a outra é silêncio deliberado. Mas o caso do Paraná não terminou com Mike Leão. Na madrugada do mesmo domingo, 31 de maio, em Pontal do Paraná, no litoral do estado, outro registro foi feito. Um morador chamado William Adriano estava monitorando uma câmera de segurança voltada para o calçadão do balneário Ipanema. Era 1h10 da manhã. Nas imagens, pontos luminosos próximos ao mar. Objetos que subiam, paravam por alguns segundos e depois se afastavam em alta velocidade. Múltiplos objetos, próximos da água. 2 avistamentos. Mesma noite, no interior e no litoral do Paraná. E a pergunta que ufólogos do mundo inteiro estão fazendo é: o que havia naquela área naquela noite? Campo Largo fica a menos de 100 quilômetros de Pontal do Paraná em linha reta. Os animais de Mike estavam agitados horas antes. Os sons estranhos começaram durante o dia. E no litoral, objetos saíam do mar em direção às nuvens. A conexão entre os 2 eventos ainda não foi confirmada por nenhum especialista, mas também não foi descartada. E isso por si só já é revelador demais. 40 anos separam a Noite Oficial dos OVNIs e o caso de Campo Largo. 40 anos de tecnologia avançando, de arquivos sendo liberados, de ex-oficiais de inteligência de vários países falando publicamente sobre o APIS, incluindo autoridades do governo americano, após Donald Trump liberar arquivos classificados sobre o tema. E ainda assim, a resposta oficial do Brasil continua sendo a mesma: silêncio. O que Mike Leão gravou pode ter uma explicação simples: um drone, uma estrela em condições atmosféricas incomuns, uma ilusão de ótica, mas também pode não ter. E o fato de que especialistas de nível internacional analisaram o vídeo
e não encontraram evidências de fraude, somado a 2 avistamentos na mesma noite em regiões diferentes do estado, mais o histórico de um país que já teve a FAB caçando OVNIs com Mirage e F-5 e admitiu não saber o que eram. Esse conjunto de fatos merece mais do que um comunicado de 2 linhas. O Brasil tem uma relação longa e documentada com fenômenos que não consegue explicar. E cada vez que isso acontece, a resposta oficial é a mesma: nós não vimos nada. A questão não é se você acredita em extraterrestres. A questão é: o que exatamente o governo brasileiro não quer que a gente veja? Se você chegou até aqui, eu sei que você também quer a resposta. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque esse caso ainda está se desenvolvendo e eu vou cobrir cada nova informação que surgir. Comenta aqui embaixo. Você acredita que o que Make Leão filmou foi real? Ou tem uma explicação simples que ninguém considerou ainda? Eu leio todos os comentários. Até o próximo segredo.